E tá aberta a porteira do bloqueio de escrita, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Uhul! Yeah! Aqui quem fala é a Made e hoje eu tô aqui com a Vicky. Oi, gente! Tô aqui mais uma vez. Vicky. Yeah! Voltando mais uma vez, Vicky. E aí, como é que se sente pra hoje? Nossa, eu tô até menos nervosa dessa vez já, me sinto mais experiente. Agora já é veterana aqui, já. Não tem mais motivo pra ficar nervosa. Ah, não, agora já me sinto profissional já. É isso. É isso aí. Não, e agora também, né, produtora de conteúdo, postando vídeo no YouTube, já tá acostumada já a ficar falando o tempo todo. Nem fala. Já comecei atrasada já nos conteúdos, mas tudo bem. A gente vai ter os espaços pra fazer a panfletagem aí dos canais, viu, gente? Fiquem aí com a gente até o final do episódio pra gente falar aí das redes da Vicky, pra vocês seguirem, que ela tá fazendo coisas bem legais aí, postando coisas bem legais. Bom, gente, e hoje, como vocês já perceberam, a Vicky é minha convidada especial, tá? E por que ela tá aqui? Porque a gente vai falar sobre uma história que nós duas gostamos e acompanhamos, né? Sim. E a publicação dessa história chegou ao fim recentemente. Então, agora que acabou, vamos falar, né? Vamos falar sobre? Sim. Dá sempre aquele apertozinho, né? Parece que a gente perdeu, assim, alguém especial quando a história acaba. É, dois sentimentos, porque enquanto a gente tá lendo, a gente tá esperando ansiosamente que a história chegue numa conclusão, mais pra gente ver tudo o que aconteceu, né? Sim. E aí quando chega no fim a gente fica triste. Mas é acreditado, né? O caminho é sempre melhor que a chegada. Miley Cyrus já falou pra gente, né? It's the climb, gente. É isso. E a história que a gente vai falar hoje, pra quem escuta o podcast aqui, costuma acompanhar praticamente todos os episódios, talvez se lembre do meu Webtoon secreto. Meu Webtoon secreto, que fez uma aparição aí depois de muitas citações ocultas, né? Ele finalmente fez uma aparição em uma Batalha de Descobertas. E é desse Webtoon que a gente vai falar hoje, né? Que se chama Writer's Block of Romance. Então, hoje a gente vai falar dessa história, né? A gente vai contar ao longo do episódio mais sobre essa história que, na minha opinião, pelo menos, tem uma das descobertas de traição mais icônicas dos Webtoons. E olha que eu já li muitos Webtoons que têm descobertas de traição, então acho que eu posso falar com propriedade. É verdade. E além disso, a gente também vai aproveitar um momento aqui para dar as nossas opiniões sinceras sobre esse Webtoon com a sua finalização. Porque temos opiniões, né, Vicky? Com certeza, sempre. Temos opiniões. Sempre, muitas opiniões. Então, só um aviso, tá? Antes da gente começar, obviamente, esse episódio, ele vai conter spoilers do Webtoon Writer's Block of Romance. Então, fica aqui o aviso antes do papo começar. Se você quiser conhecer um pouco mais dessa história, mas sem receber muitos spoilers, eu recomendo o Batalha de Descobertas que a gente fala dele. Porque lá não entrega muito a história sem seus primeiros capítulos. Então, ele é uma boa caso você queira conhecer a história de uma maneira mais breve. Foi assim que eu comecei a ler, hein? Olha só, me sinto uma grande influencer quando esse tipo de coisa acontece. Eu ouvi, vou atrás. E obviamente depois eu cheguei lá no privado, né, ó, Vicky, por aqui, veja por aqui, vamos conversar. Já leu até qual o capítulo, o que você tá achando, né? A gente fica ali na insistência, faz parte. A panfletagem deu certo, é um bom sinal. Faz parte, é pra isso que o Batalha de Descobertas existe, gente, é pra gente panfletar o Webtoon, faz parte. A gente começa pelo plot e a gente continua pela história. Exatamente. Isso. E só antes da gente começar, tá, gente? Não se esqueçam de seguir, avaliar e ativar as notificações do podcast pra vocês não perderem nenhuma novidade. É bem importante. Ajuda bastante a gente. Ajudem! Uhul! Produtor de conteúdo, a gente sabe, né, Vicky? Como um follow, ele vale milhões, né? É difícil, gente. Assim, é difícil, cara. É muito chato. Eu odeio ter que ficar pedindo essas coisas, mas é porque as pessoas realmente esquecem. E é muito importante. Sim. E sabe o que às vezes eu fico percebendo? Quando eu vejo o vídeo das outras pessoas, eu, de fato, várias vezes, por mais que eu goste muito do conteúdo, eu tenha costume e tal, eu esqueço de deixar like no vídeo. E quando a pessoa fala, nossa, é real, eu não fiz isso ainda. Pera, deixa eu dar like, entendeu? Já tive várias vezes, por exemplo, na Naver Webtoon, já tive que voltar em Webtoons que eu gosto, que eu leio sempre, que eu acompanho, pra dar like nos capítulos, que eu li tudo sem dar like. Aí eu fico abrindo por um de novo só pra dar like. Porque eu fico, não, vamos lá, né? Ajudar o trabalho, né? Da galera. Porque nessa ânsia de passar pro próximo capítulo, a gente esquece de apertar o coração, até porque ele fica escondidinho, fica lá embaixo e tal. Então, nossa, eu, por exemplo, quando eu terminei The Makeup Remover, eu me dei conta que eu não tinha dado like em todos os capítulos, o que foi
é ridículo. Então eu tive que voltar em todos os capítulos para dar like em todos os capítulos, sabe? E vamos lá, né, que a Naver conseguiu dar umas mudadinhas aí, agora que tá ainda mais difícil dar like. Mas tudo bem. Então, gente, antes de ir pra Fast Pass, você tem que dar os likes, senão depois tem que desbloquear o capítulo para deixar o like. Aí é muito complicado. Não, mas agora tem que clicar, porque agora meter um anúncio na nossa cara ali, não é sempre. Mas de vez em quando dá uma impedida. Eu ainda não tive essa experiência, sabia? Porque eu não tenho mais... Aconteceu várias vezes comigo. O meu aplicativo da Naver Webtoon, ele não tá sendo aberto muito mais, sabe? Ele tá ficando fechadinho, assim, não, eu não sei quando é que eles colocaram, mas fui saber disso essa semana, porque eu fui maratonar webtoons que eu amo, mas estavam meio esquecidos por motivos de mestrado. Faz parte. Aí eu fui maratonar e toda vez que eu ia descer, ele aparecia a barrinha normal, assim, de comentários, like, essas coisas, aquela barrinha que já aparece normal. Ele aparecia e aí sumia porque eles metiam um anúncio. Nossa. Lá embaixo, assim, um quadradão. Aí a experiência do app deles é tão boa, tomara que não piore. Eu tenho que dar uma averiguada nessas questões depois que eu não... Eu espero que isso seja só um teste. E que não dê certo, e que eles retirem depois. A gente sempre torce pra isso. Mas né? aconteceu algumas vezes, não é sempre. Então é uma coisa que não é fixa. Mas vai saber, né? Bora pro nosso review, então? Bora. E aí a gente tem o clássico, né? A gente vai falar da sinopse, obviamente. Se eu não me engano, do Batalha de Descobertas eu trouxe a sinopse. Porque eu lembro que a Mari pediu, eu acho, que a sinopse. Pode ser. Mas a gente vai trazer ela aqui de novo. E diferente de vários outros episódios, o Writer's Block of Romance, ele não é um webtoon disponível no aplicativo da Naver. Ele é disponível no Tapas, ok? Então a gente vai fazer aqui a avaliação da sinopse do Tapas. Vamos ver aí se é melhor, né? Do que as sinopses que a gente vê na Naver. Porque tem algumas lá que estão tão bem difíceis, assim. Tá complicado. Então, assim, como a Mari hoje não tá aqui com a gente, eu vou fazer as honras, tá? Na leitura de sinopses. Mas eu não sou a Mari, gente, né? Então, é isso. Não vai ser igual, vai ser diferente, mas ainda vai ser uma leitura de sinopse. Então, vamos lá. Yorin é uma escritora que parece não conseguir igualar o sucesso do seu trabalho anterior. Por mais que tente, ela não tem a inspiração necessária para seu último romance. É quando Iná, um ex-soldado que inspirou seu melhor trabalho, volta à sua vida. Ele ainda é descaradamente franco e ela ainda é ridiculamente teimosa, e os dois ainda guardam sentimentos daquela noite de 6 anos atrás. Iná pode ser a chave para desbloquear o próximo sucesso de Yorin, mas será que essa é uma história de amor ou apenas outra tragédia? Olha só. Então vamos lá. O que você acha dessa sinopse, Vicky? Eu não achei ruim. Vou dizer que... Ela não é ruim, né? Depois de ouvir vocês falando e ter ido lá conferir e ver que era verdade, de Bastard tem um serial killer na minha casa. Essa tá ótima. ótima. 7 palavras, né, na sinopse. Não, mas eu não achei ruim, não. Ali o final talvez tenha ficado um pouquinho sessão da tarde, assim, a última linha ali. Não me prendeu muito bem. Mas eu achei que deu uma resumida legal ali no começo. Sim. Sabe uma coisa que eu senti falta nessa sinopse? A traição. Porque a traição é um negócio que chama, sabe? É o ponto-chave, né? É o começo de tudo. Exato. E como já é uma coisa dos primeiros capítulos, não tem problema você citar, porque você não vai estar entregando nada, né? Sim, acontece, é o começo, acho que acontece no primeiro capítulo. Exato, é muito no início. Por que eu tô falando isso, gente? Porque aqui na sinopse, né, a gente vê que a Yorin, ela é a protagonista da história, ela é escritora, né? E ela, no começo da história, ela é uma aspirante a escritora, ela tá trabalhando no seu primeiro romance, né? Digamos assim. E ela tem um namorado na época. E ela acaba conhecendo o Iná, que é esse menino que inspira o primeiro sucesso dela, justamente porque ela tá indo visitar o namorado dela no exército, mas quando ela chega lá, ela vê que ele tá traindo ela com outra pessoa, né? E... Péssimo. E toda a história que tem traição, na minha percepção, toda a história que começa assim com plot de traição, não que a traição seja a história, mas que ela tem essa pegada... Eu acho que vale botar na sinopse. O que deu o fogo. É que, na verdade, ela vê a traição, foi o que ela fez, foi o que fez ela interagir com o Iná, né? Com o menino Iná. Com o Iná, se não fosse isso, ela não teria interagido com ele. Exato. Então é um ponto-chave. Outra coisa que eu não entendi foi a escolha de palavras aqui para ser o último romance. Por que o último?
Acho que era o mais recente. Não, acho que a intenção era isso, mas para ser o último romance, parece que por algum motivo ela vai parar de escrever e esse é o último. Na verdade, talvez eu tenha, na hora de traduzir, eu não tenha utilizado as melhores palavras, mas seria tipo o seu romance atual, o seu trabalho mais atual, né? Era mais nessa pegada. Uhum. Peguei. Mas é porque é isso, é porque o que aconteceu... Vamos começar a falar da história, né? Vamos lá. Eu adoro que assim, na verdade, antes da gente falar da história, eu vou passar os dados técnicos, tô me empolgando aqui. Mas é que é muito engraçado, porque a gente faz o review, mas é como se a gente não conseguisse... Eu percebo muito enquanto a gente edita e depois de publicar os episódios eu também costumo ouvir e tal. E é muito engraçado, a gente não consegue falar da história sem contar a história. É muito bizarro. A gente chega no review, a gente fica contando a história. Não tem como. Às vezes eu fico até pensando, nossa, cara, pra quem tá vindo pra ouvir o review e já conhece a história, deve ser um saco, porque a gente fica contando a história boa parte do episódio. Mas eu não sei, mas eu acho ótimo. Você gosta? Eu acho ótimo. Muitas vezes eu leio, eu paro o episódio já no começo pra eu ler antes de ouvir, porque eu gosto de ir relembrando a história. Ah, legal. Uhum. Mais do que de pegando spoilers. Antes que eu pegue muito spoiler, eu quero ler, e aí quando tu vai ouvindo, tu vai tipo, sim, meio que tu vai comentando junto. E pelo menos eu que, né? Enfim, eu faço essas loucuras. Eu também vou comentando junto, e sim, essa parte eu também, sim. Acho que como não tem tanta gente, pelo menos falando no quesito de podcast disso aqui no Brasil, acho que a gente tem uma colher de chá. Porque como não tem ninguém falando dessas histórias, acho que o pessoal releva o fato da gente ficar contando elas antes de dar a nossa opinião. Com certeza, é uma forma de conversar sobre a história aqui. Ou conversar sobre a história que as pessoas gostam, ou contar uma história para as pessoas passarem a gostar. Justo, Fique, muito obrigada. Acho justo. Obrigada pela passada de pano. Tô feliz agora. Então, gente, a gente vai contar. Eu realmente gosto. A gente vai contar mais sobre Writer's Block of Romance, até porque é uma história que eu acho que boa parte das pessoas não leu, ou talvez tenha começado a ler, não sei o quanto foi no final, então a gente vai contar dela, mas obviamente a gente vai dar a nossa opinião enquanto isso também, né? Eu só queria trazer uns dados técnicos antes, só pra gente arrematar essa questão aqui e ir pra parte do bate-papo que sai completamente do controle, a gente não sabe que caminho a gente vai seguir. Mas essa história, ela é escrita por uma pessoa e ilustrada por outra. Então, quem escreve essa história é Dal A, e é muito difícil pronunciar nomes, eu espero que vocês entendam, tenham compreensão, mas se soletra D-A-L espaço A-H. Então, é Dala, não sei, né, se junto ou não os sons. E essa história é ilustrada por Kim Byung-won. E aí eu gostaria de falar, eu posso só tirar um momento aqui muito breve, que eu vou falar mais. Sim, faça, por favor. Eu vou fazer, porque o Kim Byung-won, que eu acho que é homem, simplesmente porque eu cacei o perfil dessa pessoa em redes sociais, eu fui até o submundo pra tentar encontrar, e eu não encontrei, mas todos os perfis que apareciam eram de homens, e eu fiquei, beleza, então eu acho que ele é um ilustrador, e eu sou simplesmente apaixonada pelas ilustrações dele, é o meu traço preferido, eu vou atrás dos webtoons que ele ilustra, sabe? Eu fico super feliz, eu reconheço o traço dele a 5 km de distância, eu simplesmente adoro o trabalho dele. E, na verdade, eu acho... Não foi por causa dele que eu descobri esse trabalho, mas foi por causa desse trabalho que eu descobri outros trabalhos dele, né? E aí, pelo que eu sei, ele geralmente, ele costuma pegar trabalhos escritos por outras pessoas para ilustrar. Então, ele tem créditos como ilustrador de algumas histórias diferentes, assim, mas eu não conheço, assim, uma história que ele se envolveu na criação da história também, além da ilustração. Não que eu saiba, tá? Mas ele é maravilhoso, sério. Sim. O trabalho dele é ótimo. Ele é ilustrador daquele webtoon que tá famosão agora na Naver, né? Sim. Por causa do K-drama. Sim, o nome dele é... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Reborn Rich. Isso, Reborn Rich. Exatamente. E inclusive a gente vai falar mais sobre esse assunto porque eu tenho teorias, tá? Tenho teorias. A gente já falou sobre isso aqui, mas é teorias de por que Writer's Block of Romance terminou do jeito que terminou. Eu acho que tem conexão com Reborn Rich. Ai, sim. Né? Pode ser, eu concordo. Tenho essas teorias. A gente já vai entrar mais nesse detalhe, mas de fato, ele ilustra Reborn Rich, que tá na Naver Webtoon, e pelo que eu vi, esse foi o primeiro trabalho dele que entrou na Naver. Todos os outros Webtoons que ele já trabalhou não estão na Naver, tá? Então, assim, pra quem costuma ler bastante Webtoon na Naver, que nem eu fui assim por bastante tempo, talvez não conheça o trabalho dele.
tanto, né? Porque só esse webtoon recentemente dele que tá lá. Mas, cara, ele é um ilustrador Eu muito nunca bom. tinha lido, por exemplo. Pois é, né? Eu nunca tinha lido, eu fiquei conhecendo esse traço em Writer's Block of Romance. E aí, no começo, era um traço muito diferente do que eu tava acostumada. Então, até eu tive essa dificuldade. E aí, depois eu fui gostando e me acostumando. E agora é bem fácil, já que quando tu lê um webtoon inteiro, começa o traço, é bem fácil reconhecer ele em outro lugar, se ele é diferente. Sim. E eu acho ele diferente. Então, tipo, daí eu abri a página da Naver Webtoon Reborn Rich, tá? Eu conheço esse traço. Só pelo cartaz, eu não preciso nem abrir pra saber de quem é. Exato, você vê a capa, você já sabe o que é. E eu senti isso com vários webtoons que ele escreveu, assim, vários. E aí você sente, assim, que alguns webtoons que ele ilustra, que são mais pegada de comédia, o traço muda um pouquinho. Os que tem uma pegada mais drama, mudam, mas todos eles ainda seguem uma linha muito reconhecível. É muito sensacional, sério, eu gosto muito. Então, gente... eu vou dar uma olhada depois em outros traços. Dá uma procurada, assim. Pra ver. Fiquei curiosa. Se você for, por exemplo... na clandestinidade, e procurar pelo nome dele, você vai encontrar os trabalhos que ele tá acreditado, assim. É mais fácil de você encontrar o catálogo todo, porque daí ele te lista... E aí ele lista também a plataforma, né? Tipo, nesse site sempre tem também o link com a tradução, com o webtoon original. Então você pode ir lá ver o original. Mas é bom pra ter uma noção, uma dimensão do trabalho como um todo, independente de onde tá publicado. Ajuda bastante. Você consegue já ver capa, sinopse, tudo. É bem da hora. Sim. Na Naver, tu viu que, não sei se chegou a ver, que ele tá acreditado só com as iniciais. BG. Sim, exatamente. Não apareceu o nome completo. Daí, tipo, não tem nem como clicar pra procurar outros trabalhos. Só aparece o trabalho do autor ou da autora mesmo. Isso. E aí Só que aí dá pra ver em outros lugares. Tem alguns sites, assim, que eles fazem essa coleta geral de informações, sabe? Principalmente de autores e tal. E aí eles botam a ficha completona. Tipo, quantos capítulos publicados em coreano, quantos capítulos traduzidos, tá finalizado, não tá finalizado, quem escreve, quem coisa, avaliação média, sabe? Tipo, tem várias coisas assim, né? Categorias e tal. E aí eu achei o crédito dele, assim, em alguns sites desse que daí me confirmou. Porque eu falei, não é possível, esse traço aqui eu tenho certeza absoluta que é ele, mas eu quero, né? Cadê a informação concreta? Onde é que eu acho a informação concreta? Pelo mesmo motivo que você falou, porque ele não tá acreditadaço, assim, na Naver Webtoon, né? Mas eu sei que é ele. É tipo aquele negócio do Today's Webtoon e do... Sim, eu pensei nisso agora! Do Today's Webtoon e do... Exatamente. Que a gente nunca conseguiu confirmar que botaram o traço da pessoa. E do Star Seekers, né? A gente fica, não, a mesma pessoa que ilustra Elecid tá participando disso aqui. A gente não achou o nome, mas a gente sabe. Nunca confirmado. A gente tá ligado. Não, mas é certo já, não tem como não ser. Não tem como não ser. Eu tava bem com esse sentimento com ele, só que aí no caso dele eu consegui encontrar confirmação, então fiquei feliz. Fiquei satisfeita. Bom, continuando aqui com as informações, que a gente gastou um tempinho aqui só pra dar aquela exaltada no trabalho dele. Como eu já falei, então, esse webtoon, ele tá oficialmente disponível no Tapas, então você pode ler ele por lá, oficialmente. E pelo que eu vi, o estilo desse webtoon lá, ele é o seguinte, a cada 3 horas você consegue desbloquear um capítulo, tirando os 18 últimos. Então, assim, dá pra ler uma boa parcela por lá, tá? Não tem... É bem possível. Melhor do que desbloquear um por dia, né? Né, Vicky? Melhor, né? Pode desbloquear bastante coisa aí. Alô, Naver. Não, agora é 2 também. Caramba, a gente tá Também mais uma reclamação. A gente tá falando de um webtoon do Tapas e dando shade na Naver Webtoon. As coisas, né? Elas... o mundo... A gente sempre arrumou um jeito de falar mal da Naver. O mundo virou, mas é que eles merecem também, às merecem, vezes, né? Merecem. Putz, se esforçam. Eles têm que ter que acordar pra vida. Não dá pra ficar assim, não. O status desse webtoon é finalizado e são 60 capítulos no total. Então, olha só, gente. História curtinha, tá? Curtíssima, finalizada. Facinho de ler, rápido. Facinho de ler. Dá pra ler em 2 dias. Uma delícia, é super engraçado, assim, romance, sabe? Quem gosta de história de romance, vai se divertir lendo a história. Então você consegue ler rápido, inclusive se você não quiser tomar grandes spoilers aqui do episódio, já que a gente conta a história inteira aqui, você pode ler e depois você vem ouvir o episódio, porque é super viável você ler. 60 capítulos a gente lê numa noite quando a gente tá inspirado, né? É verdade. ou numa noite que a gente não tá sendo muito prudente. Tem várias noites que eu não sou prudente. Eu leio mais do que eu deveria. Deveria descansar. Às vezes meu mestrado chora quando eu faço essas coisas. Às vezes eu vou deitar mais cedo, vou descansar bem, né?
Vou só ler uns capítulos. Hoje eu vou dormir cedo. Vou só ler uns capítulos que eu ainda não tô com muito sono. Corta, 60 capítulos depois. Então, assim, tira uma noite pra ser imprudente e bota esse webtoon em dia que ele é legal, tá? E aí, falando em questão de data, o primeiro capítulo com tradução oficial para inglês, ele foi postado no Tapas em 26 de abril de 2022, o que me fez perceber que esse webtoon é recente, gente. Não sabia que ele era tão recente assim. Não tem nem um ano ainda. Pô, menos de um aninho, né? Poxa, ele é novinho. E uma coisa que eu queria comentar também é que o ilustrador, né, o Kim Byung-wan, ele tem essa coisa de... Ele sempre pega trabalhos mais curtos. Nenhum dos webtoons que ele já trabalhou são webtoons com mais de 100 capítulos, sabe? É sempre menos, assim. E eu acho que talvez seja um perfil dele, assim, de não querer pegar projetos muito grandes, sabe? Não sei, foi um padrão, assim, que eu percebi quando eu fui dando uma zapeada nas histórias que ele já participou, ilustrando, né? Faz sentido. Às vezes a pessoa também enjoa se pegar trabalhos muito longos, prefere pegar vários trabalhos mais curtos. Sim. Pode ser. E às vezes, tipo, nunca sabe como é que vai ser o fluxo de trabalho com um determinado autor, determinada autora. Então, às vezes, pegar trabalho mais curto é uma maneira de não ficar muito tempo trabalhando com a mesma pessoa, caso de merda, né? Quando vê, tu te enfiou num trabalho que nem um daqueles webtoons que não acaba nunca. Sim. E pronto. E depende muito da questão, tipo, vai fazer sucesso? Eu acho que se chegasse num ponto de ter um webtoon que ele tá ilustrando que tá fazendo muito sucesso e eles querem expandir um pouco a história, né, pra poder durar mais, acho que aceitaria. Talvez. Mas com contratos mais curtos talvez seja mais tranquilo. Só que aí pode acontecer o outro problema, né, que a gente vai falar mais depois, que é como é que você faz... Tipo, se um webtoon precisa de mais capítulos pra ser finalizado, mas você já tá com outro trabalho engatado depois, como é que você fica, né? Então... E o traço dele é muito único, não é como se desse pra uma outra pessoa assumir. Sim. Porque tem webtoons que eu já acompanhei que mudou quem ilustrava durante o projeto. Só que eram, por exemplo, isekais com pegada histórica medieval, sabe? E aí mudou. Beleza, mudou um pouco o traço, mas não foi uma diferença absurdamente gritante, sabe? Tinha um estilo em comum. Agora o traço dele, ele é bem diferente. Não é como se alguém fosse conseguir pegar e fazer do mesmo jeito. Ia ser uma diferença muito gritante, sabe? Então é complicado. Não, até porque às vezes é tranquilo que tem webtoons que quando duram muitos anos o próprio autor muda um pouco o estilo de traço. Sim. Pô, dá pra citar vários. Lore Olympus, o traço mudou muito desde que começou. E isso não é um problema. Let's Play, cara. Let's Play mudou bastante também. É verdade. Mas aí já não sei se eu concordo aí com toda essa mudança de Let's Play. Mas você gostava mais antes? Eu gostava tanto daquele traço. Tipo, mudança, sabe? Até porque, geralmente, esses webtoons começam a ficar muito grandes, eles começam a contratar gente pra equipe, né? E aí, essas pessoas vão dando a sua cara também, né? Pras ilustrações e tal, né? Vai dando Sim. Não é nem... só algumas características bem marcantes dos personagens que eu acho que foram um pouco diluídas, assim. Preferência, né? Normal a gente ter. Enfim, né? Se estão felizes, é isso aí. É isso. Vocês pegaram o ponto, né, gente? Vocês pegaram o ponto. Podemos seguir. Então, assim, Vicky, passei as informações técnicas agora. Agora a gente tá liberada pra falar da história. Eu, quando fui ler essa história, eu lembro que... Quando eu fui ler ela pela primeira vez, eu li a sinopse. E aí foi aquilo, tipo... Eu consegui pegar mais ou menos qual era da sinopse. Eu não achei ela uma sinopse ruim. Mas ela não foi uma sinopse que me entregou o ouro da história. Entendeu? Porque pra mim... O que eu senti dos primeiros capítulos, eu disse, cara, essa sinopse não me passou isso aqui, que eu tô pegando nesses primeiros capítulos, que é maravilhoso, sabe? Então, eu quando comecei a ler, eu comecei a ler por alguém contando a história, né, no caso vocês, contando um pouquinho, eu posso dizer que, tipo, como vocês abriram um pouco mais e falaram um pouco mais, me interessou ler. Mas se eu tivesse lido só a sinopse, eu tenho 99% de certeza que eu nem ia abrir. Não, eu acho 100% plausível isso, porque eu lembro que, eu não sei direito, porque eu acho que foi uma combinação. Uma coisa que eu faço, assim, eu olho a capa, eu olho o nome, né? Aí depois eu vou olhar pra sinopse. E aí eu abro o capítulo rapidinho pra ver como é que é. E eu lembro que eu achei interessante, sabe? Tipo, o traço. Porque, de verdade, assim, se
Se eu tô meio mais ou menos com uma história e eu abro e eu não gosto do traço, eu não leio. Eu digo, não vou ler. Não vou ler. Mas eu te entendo, eu sou assim também. O traço faz bastante diferença. Eu posso continuar uma história que eu gosto muito, mesmo não gostando tanto do traço, mas é difícil eu começar uma história onde eu já não gosto do traço. Sim, porque você se acostumar com o traço é um trabalho que nem sempre você vai querer ter. Você pode se acostumar com o traço, mas eu acho que você tem que ter uma predisposição pra isso. E aí quando você já entra numa história, sem muita empolgação assim pra ela, sabe? E aí você ainda tem que se acostumar com o traço também, é um trabalhinho. Então, geralmente, quando eu tô muito mais ou menos com ela e eu entro e o traço não me agrada muito, eu nem continuo. Mas essa história eu achei interessante, sabe? Eu não sabia se eu gostava ou não, eu só sabia que eu achei interessante. E foi logo nos primeiros capítulos, aquele rolê da traição, e essa é uma coisa que me prende muito, porque eu gosto dessa vingança, assim, eu gosto desse contexto. Sim. Eu acho legal. Eu achei muito legal nessa história o jeito que os protagonistas se conheceram, porque foi um jeito muito improvável, né? Foi muito criativo. A Yorin tava lá, você começa a história, ela tá escrevendo, e ela decide que ela vai fazer uma surpresa pro namorado dela que tá no exército. E tá chovendo no dia, né? Ela odeia dia de chuva. Chovendo torrencialmente, tá, gente? Não é uma caindo o mundo. Tá caindo o mundo na Coreia. E o namorado da Yorin sabe que ela odeia dia de chuva. Por isso ele disse pra ela, amanhã tá com previsão de chuva. Eu sei que você ia me ver, mas não precisa me ver. Tá tudo bem, sabe? E aí eu sei, deixa pra próxima. E aí ela, beleza, não vou. Só que aí aconteceu que ela tava lá, travada no trabalho dela, chegou uma hora, ela quer saber, eu vou fazer uma surpresa. Ela foi pra cozinha, toda fofa, né? Foi fazer o almoço do traste, foi fazer o almoço bonitinho, montou, pegou o guarda-chuva e saiu. E aí, o que aconteceu? Yorin saiu de casa, tudo deu errado, né? Tudo. Sabe aqueles dias que tu pensa, eu não deveria ter saído de casa? Foi esse dia pra Yorin. Mas aí depois a gente descobre que ela deveria, né? Porque ela conheceu uma pessoa maravilhosa. Nossa, que pessoa. Iná, que pessoa. Mas ela sai na chuva, ela encontra uma velhinha que tá sem guarda-chuva dela, dá o guarda-chuva dela pra velhinha e diz, não tem problema, senhora, eu vou comprar um outro guarda-chuva ali na loja de conveniência. Aí ela vai na loja de conveniência, não tem guarda-chuva, ela chega no exército, ela tá um panda, porque ela passou maquiagem pra ver o namorado dela, e ela chegou lá, ela tava, tipo, toda destruída, o cabelo todo daquele jeito e tal. Toda borrada. Até quando ela tava cozinhando, ela foi fazer o kimbap, deu errado, cortou, quebrou no meio. Eu lembro que aparece também que ela tava escrevendo, e o computador dela deu aquele aviso de reiniciar do nada. E ela perdeu tudo que ela tava fazendo. Foi até por isso que ela resolveu sair, né? Porque ela ficou com muita raiva. Que não tava dando certo. A Yorin, ela não percebeu os sinais. Tipo, tava tudo dizendo que não era pra ela sair de casa, que não era pra ela fazer nada de importante naquele dia, né? Mas ela não pegou os sinais. E aí, o lance justamente dela chegar, tipo, super molhada lá no exército, ele é um ponto-chave pra acontecer o que aconteceu, né? Sim. Porque quando ela chega lá, ela tem que assinar um caderno pra assinar o nome dela e dizer quem ela tá indo visitar, porque lá eles precisam chamar a pessoa, e aí a pessoa, ela usa a folga dela pra almoçar, né, com a visita, coisa fora, assim e tal. Exato, eles têm que chamar a pessoa que tá sendo, que a pessoa foi visitar, então tem todo esse esquema, e ela foi assinar. E aí quando ela foi assinar, ela foi escrever o nome do namorado dela, que é In-han, o nome do namorado dela, tá? Só que, por causa da chuva, como ela tava pingando, acabou borrando o N do final do nome do In-han e ficou In-ha, ficou Iná, né? E aí, eles chamaram a pessoa errada. Então, ela chegou lá, ela tava sentada esperando o namorado dela, e aí chegou um estranho muito bonito. Ela mesma falou isso, não sei o que eu tô falando. Ela repara que é muito bonito. Exato, não sei o que eu tô falando isso. É a Yorin que tá falando, eu só tô concordando com ela. E aí ele senta lá pra almoçar com ela, porque ela chamou ele, e ela fica toda confusa, não chamei você. Como eles chamaram esse outro cara, o namorado da Yorin não foi notificado que ela tinha ido lá pra ir ver ele, até porque ela foi ver o Iná, né? Segundo o que tava assinado no caderno. Então, ele acabou aparecendo lá na sala, por acaso, porque a amante dele, ou a namorada, porque a gente nem sabe se ele tava traindo a Yorin,
Ou se ele tava, tipo, com 2 namoradas, tava enganando as duas ao mesmo tempo. Ou se ela era amante. Exato, ela podia ser amante, a gente não sabe de nada. A gente só sabe que ele chegou lá e tinha uma outra mulher pra receber ele, né? Nossa, e antes dela chegar lá, é uma coisa muito engraçada, né? Porque ela encontra essa menina no banheiro e a menina tá, tipo, super bem arrumada, retocando a maquiagem. E ela fica super feliz, né? Ela fica super feliz. Ai, nossa, que legal, nós estamos aqui pra fazer a mesma coisa. Ela fica tipo, a gente tá aqui pra fazer a mesma coisa. E quando ela vai no banheiro, que ela vê a outra menina se arrumando, ela pensa em, tipo... Porque ela tá no fundo do poço, né? Ela tá toda molhada, tá toda borrada. Ela tá extremamente borrada. Imagina que vocês choraram por 2 horas, sem maquiagem à prova d'água. Esse era o estado dela. Mas ela não chorou, era só uma chuva torrencial. Aí ela foi lá, tipo, né, tipo, sei lá, lavar o rosto, coisa assim. E ela ficou até se questionando, porque ela viu outra menina se arrumando, ela ficou pensando, pô, será que eu deveria me arrumar também pro meu namorado? Aí depois ela, não. Eu fico feliz que o meu namorado gosta de mim desse jeito mesmo. Ele fala que eu não preciso ficar usando maquiagem. E ela tava toda, tipo, feliz com isso, sabe? E aí chegou lá e o namorado dela tava vendo o quê? A menina toda arrumada, tá ligado? Mano, quando a Yorin viu, ela viu, mas o namorado tava de costas pra ela. Ou ele não tava reparando que ela tava lá mesmo, porque ela meio que usou o Iná de escudo pra poder ficar observando ele de longe. E aí... Ela não fez alarde. Ela não fez. Ela quis passar raiva antes, né? Ela quis passar bem raiva. Ouvir, pegar no flagra e tal, pra não... Enquanto isso, o Iná começou a comer, né? O Iná começou a comer o almoço que ela tinha feito pro namorado, né? Começou ali a fazer o rolê dele. Os corres dele. Até que chegou num ponto... Porque assim, a Yorin, ela queria esperar e ela ver evidência concreta, porque... Não é como se o cara tivesse de pegação com a menina que ele tava. Então, ela queria ver alguma evidência mais concreta pra ela chegar e falar alguma coisa, porque senão ele ia pintar ela de maluca, né? Ia dizer, não, isso aqui não é nada. E ia fazer lá a cena dela. Então, ela esperou e aí, realmente, quando chegou no momento, aí ela brilhou. Aí eu fiquei com orgulho dessa protagonista, porque ela arrumou o barraco no exército. Foi maravilhoso. Ela arrumou o barraco, deu um beijão no Iná, no meio de todo mundo, sem avisar ele. Jogou tênis na cara do ex-safado. Sim, o namorado dela foi fazer... Ele teve a audácia de dizer... tu vai terminar comigo? Então me devolve o tênis caro que eu te dei. Nossa. Olha a audácia deste homem que tá traindo ela na cara dura dela. Pega, arranca o tênis, joga na cara dele. Melhor coisa que ela fez, sério. Melhor coisa maravilhosa, que ela fez. Maravilhosa. E aí ela sai na chuva putaça, descalço, né? E até aquele momento, tipo, obviamente, ela namorava com ele há alguns anos, então ela... Independente dele ser um babaca ou não, ela acabou de descobrir que ele tava fazendo aquilo, então ela veio a ficar muito chateada em algum momento. Mas até aquele ponto, ela ainda tava no estado de estou puta pra caramba, sabe? Não consigo... ela nem teve tempo de ficar triste, porque ela tava irritada. Aí quando ela tá andando na chuva, é quando ela tá começando a se entregar pra tristeza, né? E aí o Iná vem atrás dela com chinelinhos do exército. Que homem. Afinal de contas, ela tá descalça no meio da chuva. E não é muito higiênico, né, gente? Não é legal fazer esse tipo de coisa. Ele entrega pra ela o chinelinho. E ele vê que ela tá meio triste já. Né? Que a coisa tá meio, tá meio mal. Na merda. Exato. Então ele tenta ajudar ela, mas sem falar. Porque o Iná, ele tem meio que... Ele é uma pessoa um pouquinho infantil? Podemos dizer que ele é um pouquinho infantil? Podemos. Os dois são um casal meio infantil, né? Os dois. No começo falta aquela comunicação, assim, fica aquela coisa falta. Meio... É que eles têm aquela implicância, sabe? Aquela implicância de, tipo, eu gosto de você... Que eu gosto, não vou mentir. Eu acho legal, eu acho super divertido. Eu acho que pra história de comédia funciona muito, assim. Eu acho que quem tá escrevendo a história precisa saber dosar, mas o jeito deles eu acho maravilhoso. Tipo assim... eu queria muito ter o que eles têm, sabe? Eu queria demais, eu acho muito fofo. Mas nesse começo, assim, ele se preocupa com ela, ele quer ajudar ela, quer fazer ela ter um dia legal, porque ela tá tendo um dia bosta até aquele momento. Mas ele não quer... Ele quer fingir que não se importa, né? Ele quer fingir que ele não se importa. Por quê? Porque isso é ser legal, isso é ser descolado, né? Demonstrar que a gente se importa com as pessoas não é legal. E aí ele começa a fazer essa cena toda. Então ele diz que, como ela fez ele desperdiçar a folga dele,
pra almoçar com ela e chegou lá, ele nem conseguiu comer direito porque ela jogou tênis, ficou puta, deu barraco, deu indigestão nele. Ele pediu o resto do dia de folga e agora ela vai ter que sair e passar o dia com ele. Porque isso é mais ou menos no horário de almoço, né, que acontece. Então, eles têm aí o dia pela frente. Tipo, tu desperdiçou a minha folga? Pois agora vai passar o resto do dia comigo. Exato. Aí eles vão lá, saem, vão pra sauna, porque eles estão na chuva, né? Aí eles vão pra sauna, compram roupas combinando, e aí é muito engraçado porque o Iná sai pra comprar roupa e ele compra roupa de casal, porque era o que tava na promoção, né? E aí Yorin, tipo, a gente tá usando roupa de casal, a gente não é um casal, e aí, por que você comprou roupa de casal? E aí ele, tipo, cara, só que ele literalmente não dá bola. Ele não dá bola, e tipo, cara, tava na promoção de roupa de casal. Se eu comprasse a roupa de casal, eu ia pagar uma e ganhar duas. Então eu vou comprar roupa de casal. E aí ela tá lá reclamando. Eles vão pra um restaurante que ela gosta. E aí chega lá, ela pede o menu de casal. E ele fica, você tá pedindo o menu de casal? A gente não é casal. Você tá pedindo, tipo, sei lá, é o prato de casal, assim, né? O conjunto de casal de jantar. Aí eles ficam nessa a noite inteira. Ela bebe, fica toda emotiva, chora. Mas ela não fala o nome dela. Não fala. É isso? Nenhum dos... na verdade... Não, ela sabe dele, né? Porque ela sabe que o que rolou ali com a confusão dos nomes. Que ela escreveu. Explica. Nossa, é verdade. Ela não fala o nome dela, nada do tipo. Mas eles compartilham bastante informação até um sobre o outro, porque... Mas eu digo, não o suficiente pra se procurar. Exato, ele não tem informação suficiente sobre ela pra, tipo, telefone, nome, endereço, nada do tipo, né? Mas sabem um pouco da vida um do outro, tanto que depois ela conta que ela é escritora e que ela tá tentando aplicar pra um concurso, tá tentando mandar o romance dela pro concurso. Naquele mesmo dia ela recebe uma negativa, né? Eles dizem, a gente leu sua história, mas não vai ser dessa vez. Ela fica mais... Coitada da Yorin, né? Que dia merda. Eu não quero um dia desse na minha vida, não. Ou não. Eu sei que acabou dando tudo certo pra ela precisou disso pra conhecer o Iná, mas assim, se possível, gente, se eu puder ter uma coisa boa sem ter esse monte de coisa ruim junto, eu prefiro, tá? Eu vou ficar feliz. Pô, 1-1 pelo menos já é melhorzinho, né? Uma coisa boa, uma coisa ruim. 59 coisa ruim pra dar bom, né? Tipo, tem que ser uma coisa muito... Eu tenho que ganhar, tipo, 10 milhões pra você fazer esse monte de coisa ruim pra mim, pra compensar, tá? Aí eles passam esse dia juntos, acaba dando até um rolo que envolve polícia, né? Porque tem uns caras meio babacas, assim, que começam a assediar a Yorin, e o Iná vai lá arrumar briga com eles, aí chega a polícia. Nossa, é verdade. Dá todo esse rolo, assim, né? E por causa disso, eles acabaram tendo que... Não sei nem se eles não têm que ir pra delegacia. Eles acabam perdendo o horário por causa das confusões que acontecem. E aí a Yorin, ela perde o horário do metrô, né? Ela não consegue mais pegar o metrô. E aí eles precisam ficar esperando até amanhecer. Bonitinhos. E eles ficam sentadinhos num banco com um guarda-chuvinha. A Yorin cai no sono e o Iná fica lá com o guarda-chuvinha pra ela não tomar chuva enquanto ela tá dormindo, né? Tão bonitinho. E aí eles super fofos quando ela acorda, super momento romântico do nosso casal, o primeiro momento romântico do nosso casal, que eles não são insuportáveis um com o outro. Isso aí, esse negócio pra mim de esperar até amanhecer de manhã, eu não sei se tu viu, se tu chegou a assistir, mas pra mim foi muito o filme aquele Antes do Amanhecer. Eu nunca vi. Foi muito. Nossa, é muito isso. É bem nesse esquema que acontece lá? É bem nesse esquema. Tipo, eles passam a noite inteira conversando, assim, porque eles precisam ficar esperando amanhecer e tal. Enfim, eu lembrei desse filme logo quando eu tava lendo. Ai, que bonitinho! Cara, essa parte eu tava, tipo, chutando nada, sabe? Na minha cama, quando eu tava deitada. Super emocionada, lendo. Emocionada, tipo... Gritando, gritos finos. Só cachorros me ouviam, sabe? Só aquele... Exato. Golfinhos, né? Som de golfinhos. Eu faço isso também. E aí, eu tava muito, meu Deus do céu, que maravilhosos, adoro eles, incríveis. E aí, ela acorda e tal, eles chegam até a se beijar, né, naquele momento lá. Sim, de novo, né? Exato. E aí, dá o horário da Yorin pegar o metrô, ela tá indo... E antes dela ir, o Iná pede, tipo, o nome dela, pede o telefone, alguma coisa de contato, e a Yorin fala o quê? Não.
Não. Por quê? Porque ela diz que ele esteve com ela no pior dia da vida dela, que tudo deu errado. Então, se ela encontrasse ele de novo, ela ia ficar com muita vergonha, ela não ia ter coragem de olhar na cara dele. Então, ela prefere que eles não se encontrem mais. Otária, né? Um homem daquele, como é que você faz um negócio desse? Ridículo, ridículo. Se ele te viu no teu pior, só tem como melhorar agora. Pois é. Aí, beleza. Passam-se 6 anos. Olha isso. 6 anos de felicidade que foram privados desses dois, tá? Beleza. Passou 6 anos. E aí a Yorin, ela lançou o primeiro trabalho e lançou outros trabalhos também como escritora. O primeiro trabalho dela se chama O Bastardo de Uniforme, né? Que é uma história que ela escreveu inspirada no que aconteceu, dela ter descoberto a traição do ex-namorado e dela ter conhecido o Iná e tal. E aí ela escreveu uma história sobre aquilo. A gente nunca tem acesso, assim, a como é que é a história do Bastard in Uniform, mas a gente sabe que é baseado na história deles, assim, no que aconteceu naquele dia. Tem até a fotinho do livro é eles, né? São eles na fotinho e tal. E tudo que dá a entender, assim, dá a entender que ela fez referência a coisas que aconteceram de verdade naquele dia, assim, tanto em relação ao ex quanto em relação ao Iná. E foi um sucesso, assim, né? Ela vendeu bem e foi o que fez com que a carreira dela como escritora pudesse, de fato, começar. Só que depois daquele trabalho, ela nunca conseguiu lançar outro tão bom quanto. A galera sempre ficava comparando, né, o primeiro trabalho dela, ficava sempre fazendo referência a isso, né? Tipo, Yorin, beleza, tá lançando coisa nova, mas ainda nada melhor do que aquele primeiro trabalho, né? Sabe aquelas bandas que lançam 10, 15 CDs, mas o melhor e mais conhecido é sempre o primeiro? Sim, exatamente. É isso que aconteceu com ela. E todo mundo fica sempre falando, pô, mas quando é que você vai fazer outra coisa mais ou menos assim? Que nem aquele trabalho, Era bem melhor no começo. Então ela sempre ficava sendo comparada, assim, em relação a isso. E isso gera bastante estresse pra ela, porque ela vai nos eventos lá e ela começa a ver outras pessoas trabalhando no ramo, ganhando oportunidade, tendo livro adaptado pra série, recebendo prêmio, e ela caindo no esquecimento, né? Ela que começou... Parece aquela criança prodígio, sabe? A criança que é super inteligente, e aí depois... a criança tinha muito potencial quando na infância, e depois ela vai crescendo e não vai mais tendo tanto potencial quanto ela parecia ter aos olhos dos familiares e tal. Era tipo isso, sabe? Então ela começou a se sentir meio mal por causa disso, e ela tá num evento de escrita. Onde aí temos a vilã, entre aspas, a escritora que simplesmente odeia ela. Que o design dela é bem estranho, por sinal, ela é bem caricata. Isso, a cara dela é bem cara de gente ruim, assim. Bem cara de gente ruim. Ela é desenhada propositalmente, assim, pra ser a vilã do Webtoon. Pra ser odiada. Né? Pra não ter ninguém que goste dela. Exato. Ela tem uma expressão diferente de todas as outras pessoas, assim. Ela é bem metida. E ela tá ganhando um prêmio. Ela ganha um prêmio e ela vai e esfrega na cara da Yorin, que ela ganhou um prêmio. Esfrega na cara da Yorin. Ela é bem babaquinha, assim, nesse sentido, né? E aí a Yorin sai daquele... Ela tá passando por outro dia maravilhoso, a Yorin, né? Tendo que lidar com a pessoa que odeia. Coitada, até agora só desgraça. Só desgraça, tadinha da Yorin. Quando é que a Yorin vai vencer na vida, gente? Tá difícil. E aí, quando ela tá saindo do evento, parece uma pessoa... né? A pessoa familiar. Ela dá uma narigada nas costas de uma pessoa. E quando a pessoa vira, é uma pessoa de cabelo comprido já, né? Cabelo mais longo. E é o Iná. É o cara que ela conheceu 6 anos atrás, que ela não quis dar o nome. Maravilhoso. Lindo, cabelos roxos até o ombro, né? E aí, quando ela encontra ele, ela faz a cara de cu, porque ela não queria encontrar ele de novo, né? Passar vergonha. E aí... Quando eles se reencontram, ela tá junto com uma amiga, eles estavam para sair para jantar, e a amiga convida ele para ir junto, já que ele é um conhecido que eles estavam se reencontrando depois de tanto tempo, né? Tinha que sair pra fofocar, né, gente? E aí eles vão jantar e, a cara da Yorin é muito boa quando eles estão jantando, porque ela quer morrer, assim. Ela fica com a cara enfiada na mesa e ele é super feliz. Claramente é super feliz de estar encontrando ela, sabe? Super, ai, que legal, a gente tá se encontrando e ela, tipo, meu Deus do céu, eu quero enfiar minha cabeça na terra, eu não queria estar aqui, sabe? Sabe que essa eu acho uma coisa incrível desse webtoon? Que assim, tem vários webtoons que eu amo o traço, que são lindos e tal,
Mas quando a protagonista tá incomodada, eles botam no máximo, assim, uma mexidinha de sobrancelha, e botam o pensamento dela. Botam, sabe, um tracinho que demonstre que ela está irritada. Sim. E aqui não. O traço dele mostra ela com uma cara, assim, de totalmente... Estou brava, estou incomodadíssima. Tipo, a feição muda. A protagonista, ela deixa de ficar, tipo, bonita por causa dessa feição. E eu acho isso maravilhoso. Porque ninguém fica bonito quando tá puto. Não, e quando chega nessa parte e eles ficam... É uma mistura, assim, dessa expressão estranha com o Tibi dos Webtoons, né? Que ela fica com a cara... E aí fica o olhinho, a boquinha, o nariz bem pequenininho no meio da cara, assim, sabe? Eles ficam, tipo... Fica bem... aquela cara, assim, bem de desconfortável. Tipo, eu gostaria de estar em qualquer lugar no mundo, menos aqui, sabe? E a Yorin tá com essa cara. E nessa parte específica, ela tá, tipo, colheira, sabe? Ela tá toda fodida, assim. Ela tá realmente muito puta. E o Iná... Um raio de sol. Claramente poderia ser facilmente o sol do Teletubbies, todo feliz porque tá reencontrando ela. E aí, lindo. A Yorin... Lindo, lindíssimo. A gente tá ressaltando bastante isso aqui, tá, gente? Mas é porque ele é uma pessoa maravilhosa. A gente não... ao longo do Webtoon ele vai ficando cada vez mais bonito. Pessoa querida. E aí... A Yorin acaba bebendo todas e o Iná precisa carregar ela de volta pra casa, né? Ajudar a amiga dela a levar ela pra casa. E quando ele tá carregando ela de cavalinho, que é o clássico da Coreia do Sul, né? Carregar de cavalinho as pessoas. Ela começa a falar pra ele, tipo... Que é pra ele ajudar ela, que nem ele fez 6 anos atrás. Pra inspirar ela pro novo trabalho e tal. E aí ela convida ele pra morar com ela. Ei, venha morar comigo. Isso é uma pessoa bêbada murmurando assim no teu ouvido enquanto tu tá carregando ela. Exato. E até aquele momento a gente não sabe, mas depois a gente descobre que a Yorin, ela é dona de uma casa que ela transformou em república. Então, várias amigas dela moram lá com ela e pagam aluguel pra ela, né? Ela é dona da residência. Isso, a principal ela é mais 2 amigas. Isso, então quando ela também chama o Iná pra morar lá, não é pra morar só os 2, né? É isso. É pra morar junto com ela e as outras 2 amigas. Pra mim, o mais impressionante disso tudo não foi ela ter feito isso bêbada. Foi que depois nós só temos a visão dele se mudando. Exatamente. Uhum. Ele simplesmente já aceitou. A pessoa viu uma vez na vida, aí depois você revê a pessoa depois de 6 anos, e a pessoa fala, mora comigo. Bêbada. E tu, ok. O homem tava rendido, né, Vicky? Vamos combinar aqui que o homem ele estava rendido e ele continuou rendido por 6 anos. Exato. Nunca esqueceu, tá? E aí é muito engraçado. Quando eles se encontram, se tem uma coisa que a Yorin não faz ideia do Iná, é com o que ele trabalha. E eu não sei por que aquele dia eles assumiram que o Iná é um desocupado, desempregado, que não tem pra onde ir. Então, ela pensou assim, vou fazer um acordo pra ele, ele vem morar aqui pra me ajudar a escrever o meu romance novo, e, em troca, eu não cobro o aluguel dele, né? Eu deixo ele lá pra ajudar, ele só limpa, cozinha e tal, mas ele pode morar lá, e enquanto a gente tá lá junto, conversando com ele e tal, vou ver se eu consigo encontrar a inspiração pra escrever o meu romance. Mas eu não sei de onde eles tiraram que o menino, ele é desempregado. Não tem onde cair morto. Ele não tem onde cair morto. E vai virar um empregado assim. na casa. Exato. Talvez, pelo fato de ele ter aceitado, tenha, né, gerado essa impressão cada vez mais forte. Sim, foi a primeira coisa que passou na cabeça dela, né? Bom, eu falo bêbada pro cara morar comigo. E ele simplesmente aceita. No dia seguinte ele tá com as malas. Ele deve tá mal. Cara, no dia seguinte o Iná tava lá, um amigo ajudou ele a se mudar. E aí eles começam a morar junto. É bizarro. Mas funciona. Exato. E aí muita coisa começa a acontecer, né? A convivência e tal. Dá pra perceber que o Iná, ele está interessado, ele tá se esforçando, ele quer se aproximar dela. Mas essa é uma história que tem elementos de triângulo amoroso, então a gente começa a perceber também depois que o editor da Yorin é apaixonado por ela. Apaixonado por ela. Mas é uma coisa que eu achei interessante, porque... Ele nunca teve chance. Quando apareceu ele, eu vi que ele era apaixonado por ela, eu fiquei... Ai, vamos lá embarcar no triângulo amoroso. Mas Sim. é uma coisa que nunca se concretizou, nunca virou realmente um triângulo amoroso. Eu gosto Ficou pra sempre disso. nessa coisa de ele é apaixonado por ela e ela não corresponde. Exato. Eu vou falar que eu gosto de coisa assim.
Eu gosto. Se é pra ter um triângulo, eu prefiro que seja um triângulo que deixe muito claro qual vai ser o ponto. Porque a gente... É que nem você falou, ele gostava dela, mas ela não gostava dele. Não demonstrava que tinha interesse. Por muito tempo, assim, não aconteceu nada entre ela e o Iná também, mas você sabe que pelo menos com o Iná já teve alguma coisa, né? Tem alguma coisa ali. Então, é diferente, assim, é um pouco diferente. E eu achei legal também isso, porque geralmente o que a galera mais gosta de fazer é incentivar, né? Pra ficar aquela deixar briga a pessoa de na chip. dúvida, ficar aquela... E na verdade, esse foi uma postura que esse Webtoon tomou em várias coisas, assim, né? Porque... Que tu acha? É verdade. E eu acho isso muito interessante, porque daí também tem a questão. O Iná, ele tem uma coisa... A gente falou aqui que a Yorin não faz ideia com que ele trabalha e tal. E a gente, como leitor, descobre depois que o Iná, ele por acaso também é escritor. E não é qualquer escritor. Ele não é qualquer escritor. É o escritor que ela é muito fã. Sim. Desde sempre. Ele é um escritor muito famoso, que escreve por meio de um pseudônimo, então o nome dele é Iná, mas ele assina os trabalhos dele como Donbaek Lim, né? E ele é filho de um escritor muito foda, e ele também que ela também adora, e ele também é muito famoso. E esse Donbaek Lim é o escritor preferido da Yorin. Ele acaba descobrindo isso depois, né? Que ele é o escritor preferido dela. Só que ele tá passando e aí ele não conta pra ela. Ele não conta pra ela. Só que ele tá passando por uma fase que faz tempo que ele não escreve. Porque é engraçado esse paralelo, porque assim como a Yorin, ele também tá sendo muito cobrado por não escrever mais como ele escrevia antigamente, né? Um dos maiores sucessos dele... Não ter um best-seller. Exato. Um dos maiores sucessos dele, assim, pelo qual ele é mais conhecido, também foi um dos primeiros trabalhos que ele fez. E depois daquilo a galera ficou, tipo, caramba, ele não escreve mais tão bem quanto antigamente, né? Ele não é mais a mesma pessoa e tal. E esse tipo de coisa começou a acontecer com ele também. Então ele ficou um tempo fora e ele também tem uma relação complicada com o pai dele, né? Que a gente nunca entendeu muito bem, vou ser bem sincera aqui. Fica aqui já o primeiro ponto aí do Webtoon. Nunca conseguimos entender muito bem, mas o que dá a entender é que o pai dele sempre foi muito rígido, porque o pai dele queria incentivar ele a ser escritor, só que, na opinião do pai dele, ele tinha que escrever obras sérias, não os romances, né? Tipo, as obras de ficção que ele queria. Ele queria que ele fosse um escritor sério. Não, e ele achava que uma forma de fazer ele aprender a qualquer custo seria ele ficar copiando livros, no sentido de pegar um livro e simplesmente reescrever todas as palavras que estão ali, tipo, copiar mesmo, à mão, pra tu aprender com aquilo. E ele obrigava o filho dele a fazer isso desde cedo, ele era muito rígido, e ele criticava muito os trabalhos que ele queria escrever, porque ele acreditava que como autor ele devia seguir um caminho mais sério. Talvez tenha sido até por isso que ele começou a escrever utilizando um pseudônimo, né? Tipo, pro pai dele não saber que era ele que estava escrevendo aqueles livros, né? Pode ser. Eu acho que foi isso, de fato. No fim da história, a gente descobre que o pai dele sempre soube que era ele, né? Quando eles se resolvem, assim... Quando eles se resolvem é bem legal, porque ele fala, eu gostei muito daquele livro que você escreveu. E o Iná fica, tipo, chocadaço, assim. Oi? Né? Como assim você sabe? Ele diz, você acha que eu não ia reconhecer a escrita do meu filho, sabe? E é maravilhoso a forma que o Webtoon vê possíveis conflitos que arrastariam a história por muitos e muitos e muitos capítulos. Uhum. É a mesma coisa que a gente falou sobre o Triângulo Amoroso. Eles poderiam ter entrado naquilo ali, uma coisa meio True Beauty, e ficado naquilo ali por muito tempo. E eles decidem que não. E é a mesma coisa que o caso dele não contar pra ela que ele é escritor, né? Uhum. Todo mundo fica, putz, por que tu não falou? Agora vai demorar 5 anos pra ela saber. Quando ela saber, ela vai ficar puta contigo, vocês vão parar de se falar. Vai dar aquele racha, vai ficar um tempão. Eu já fiquei pensando nisso, né? Você já fica com a timeline, vai acontecer alguma coisa, eles vão começar a ficar juntos, daí quando tiver tudo certo, ela vai descobrir que ele mentiu, aí eles vão se separar, ela vai ficar puta, aí ele vai ter que provar o amor dele, sabe? E nesse meio tempo ela vai ficar com o terceiro do Triângulo Amoroso, porque ele não mentiu pra ela. Exato. E sabe o que eu achei mais foda na história? É que nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Quando ela descobriu, foi simplesmente... beleza.
Ah, tá bom. Tá, entendi. Nossa, é você? Porra, eu podia ter falado antes, né? Nossa, que vergonha. Você viu eu falando sobre ele e não falou nada. Agora eu estou morrendo de vergonha. Cara, quando chegou nessa parte, tinham coisas na história que já estavam me indicando que existia a possibilidade disso não ser um grande problema. Que era o que eu queria, que não fosse um grande problema. Mas a gente sempre fica com aqueles 10% de dúvida por todas as outras histórias que a gente já leu em que isso seria um problema, em todas as outras, né? Sim, a gente tá vacinada já com esses acontecimentos. Então a gente fica aquele 90% quase com certeza, né, de que aquilo vai acontecer, mas o 10% duvidando. E aí eu fiquei muito feliz que a história realmente ela não seguiu pra esse lado. Ela chegou, quando ela descobriu, beleza, foi de boa. Na verdade, assim, a reação mais chocante que aconteceu foi depois que ela se separou dele, ela ficou toda nervosa, né? Meu Deus, o Inai, o Dom Becklin, eu não acredito. Eu adoro ele. Ai, meu Deus, ele me ouviu eu ficar elogiando ele o tempo todo, ele deve achar que eu sou uma maluca. Ai, meu Deus, ela fica, tipo, toda, sabe? Ela fica toda Isso mexida. foi maravilhoso. Para mim, esse é simplesmente o resumo do relacionamento desse casal. Sim, sim. Leve. Ah, é tão gostosinho, gente, sério. De vez em quando é tão bom ler uma coisa assim que não tem tanto drama, que tu não fica sofrendo. Sim. Acontece, é muito fofo. Que tem os momentos de comédia, porque as amigas dela são super divertidas também, né? Tipo, rolam várias cenas, assim, legais, bem divertidas mesmo, assim, né? Sim. E aí, quando a gente tá... Gente, essa é uma história rápida, então a gente não vai ter muita coisa pra falar, tá? Gostaria de deixar isso muito claro, mas assim... Mas a gente já tá falando muito, né? Quando a Yorin descobre que o Inai é o escritor, acaba dando tudo certo, eles acabam ficando juntos. A Yorin ela sempre deu zero fodas pro outro cara lá, o escritor, né? O editor dela. Sim. Nunca deu importância pra ele. O lance com o pai dele é resolvido. Até me deu uma indicação, eu até suspeitei que pudesse acontecer, porque o pai dele vai atrás dela, assim, pra tentar conhecê-la melhor. Antes dele e o filho dele voltarem a se dar bem, eu até pensei, será que eu vou meter também aquela velha história de, não vai pro meu filho, vocês não podem ter um relacionamento, acho que deveria se afastar. Nada disso também. E mais uma coisa que acontece é que o ex-embuste volta, né? Ai, sim. Ainda bem que é rápido. É rápido. Ele volta e, cara, eu vou falar uma coisa. É ridículo, mas do jeito que aquele ex foi apresentado, você entende que tá super dentro do personagem, o absurdo que ele quer fazer. Pra mim, o maior absurdo foi pensar como que ela namorou com esse cara. Porque assim, o que acabou acontecendo é que o ex dela, quando viu que ela tava famosa e que ela fez muito sucesso, inclusive ele demorou 6 anos pra fazer isso, idiota, né? Demorou 6 anos pra descobrir isso, morava debaixo de uma pedra, mas ok. Ele descobriu que ela tava famosa, virou escritora famosa, e que ela fez muito sucesso com aquele primeiro livro. E quando ele leu, ele reconheceu a história, né? Ele viu, isso aqui é sobre mim. Isso aqui, ó, essa parte aqui do começo... Sou eu. Esse cara que levou tênis na cara sou eu, porra, sabe? Ele ficou nessa. E aí, quando ele viu isso, ele sentiu que ele tinha o direito de ir atrás da Yorin e cobrar royalties pelo aparecimento dele na história. Você fez dinheiro. Dele, ela botou. Você fez dinheiro com a minha história, me expondo, então eu tenho direito a royalties. E aí ele achou que seria super legal ele ir pra mídia e expor o caso, né? É verdade. Mas, gente, isso já é, tipo, os últimos, 10 capítulos do... É bem finalzinho de história. Já é finaleira. Tá? Finaleira da história. E aí ele vai, joga a merda no ventilador, fala pra mídia, minha namorada fazendo dinheiro comigo, né? E não me deu dinheiro, me roubou, tipo... Ele começou a contar uns absurdos, assim, né? E aí começa a chover repórter na casa da Yorin, porque daí ele fala que ela traiu ele com outro cara, ele inventa coisa, assim, ele começa a mentir, assim, sobre a história, e aí a Yorin se vê metida nesse escândalo e um monte de repórter fica cercando a casa dela para tentar descobrir o que tá acontecendo, Saber o que tá acontecendo. E ela fica se escondendo, mas chega um momento que ela fala, não, quer saber, eu vou me expor, chega de fugir, né? Não dá, gente, não tem como, não vai deixar de viver por causa dessa gente. E aí quando ela vai lá fora enfrentar os repórteres, quem aparece também pra ajudar ela é o Inai, eles já estão namorando naquele período, né? E aí ele explica a situação,
E ele expõe também. Porque uma parte do escândalo era que simplesmente ela tava morando com um homem desconhecido que nem era namorado dela. Ela tava só morando com um cara. E ficou esses, oh meu Deus. E ele vem, tipo, não, a gente tá namorando. E aí ele conta também que ele é o Dom Pequilin. E que ela foi uma pessoa muito importante pra ele. Coisa que pra mídia ele nunca conta, tá? Porque ele nunca aparece, então ninguém sabe quem é ele. Ninguém sabe quem é ele, né? E aí ele abre e fala que ele é o Dom Pequilin, que ela é uma inspiração, que ela como escritora, tudo que estão falando é mentira, porque ela é uma escritora muito boa, ela é uma pessoa muito boa, e ele começa a falar como ela inspirou ele, assim, a querer voltar a escrever, porque ele também estava se vendo numa posição de não querer mais escrever, ele estava num período bem para baixo, e aí quando ele via ela, naquele pior dia da vida dela, que mesmo que ela não tenha passado o teste, ela não ia desistir, ela ia continuar tentando, ele meio que se inspirou, assim, pela personalidade dela nesse sentido. E aí os dois meio que assumem o namoro e a história acaba por ali. E aí agora, temos muita coisa a dizer, porque eu vou começar, Vicky, assim, eu gosto muito desse webtoon, né? E teve alguns períodos, assim, que eu tava lendo, que ele era o meu webtoon preferido, era o webtoon que eu mais esperava por atualização, assim, que mais me deixava feliz. Mas eu tenho várias críticas a ele, assim, no final. E aí a gente pode entrar em algumas teorias, mas ela é uma história muito boa, mas que parece que o final foi muito apressado. E aí, ela pelo menos me deixa com pontas soltas, sabe? Eu faria uma comparação. Pode fazer. Foi a mesma sensação que eu fiquei com The Makeup Remover. Adorei todo o caminho, mas o final foi corrido, não me entregou. Tipo, me deu o pirulito e não deixou eu terminar. Tirou o pirulito da minha boca. Sim. Foi essa sensação. As duas histórias fizeram isso. São histórias maravilhosas, que eu super recomendo, ambas. Mas o final passa a sensação de que precisava acabar logo. Mas sabe uma coisa? Eu concordo, mas eu acho que essa história foi mais do que The Makeup Remover. Porque... Ah, sim, foi. Com certeza. Porque o The Makeup Remover, ele me passou essa impressão que o final foi apressadinho. Ele poderia ter tido 5, 10 capítulos a mais, entendeu? Sim. Essa história parece que ela precisaria de muito mais, porque ela me deixou com ponta solta. Vou dizer quais foram as pontas... Ela abre algumas coisas. Vou dizer quais foram as pontas soltas. Parece que a gente nunca teve um fechamento em relação ao outro cara. Nunca teve uma coisa assim. O ex-namorado? A menina que era... Não, o editor. Parece que nunca teve... Não ficou por isso mesmo. E é isso. E beleza, eu sei que a vida às vezes é isso aí, mas tipo, eles abriram aquela ponta, né? E aí parece Mostraram tanto sobre ele e depois não desenvolveram. Tipo, do nada ele sumiu. Ele foi comprar leite na padaria e nunca mais voltou, tá ligado? A mesma coisa, muitos personagens dessa história foram comprar leite na padaria e nunca mais voltaram, sabe? Sim. Por exemplo... Acho que incluindo aquela mulher que seria a rival dela, né? Isso, a vilã. A vilã, ela, tipo, a gente foi apresentada, ela era, tipo, a grande vilã da história. E teve um conflitinho ali no começo da história envolvendo ela, mas depois ela foi comprar leite na padaria e nunca mais voltou. Nunca mais. E não foi resolvido, elas não acertaram. E assim, de novo, eu acho que essa é uma história que ela toma caminhos não convencionais. Então, assim, talvez tenha sido uma escolha proposital. Porque, tipo, nem sempre tudo na vida vai ser fechado. Nem tudo vai ser o super arco da contação de história, né? O vilão não vai ter o arco de redenção sempre. Às vezes ele vai simplesmente fazer a merda e desaparecer. É que nem aquele caso. Nem toda situação vai gerar um grande mal-entendido. Às vezes vai ser só mais uma situação, você vai superar e deu, né? Então, eu entendo claro. isso. Mas então, às vezes, tem personagens que daí não precisavam ter sido apresentados. Isso. Né? Você não vai fazer nada com eles. Não precisava. A questão do pai, eu achei legal, mas parece que foi resolvido muito rápido. Tipo assim, era um problema de uma vida inteira que foi resolvido do nada. E a gente não acompanhou muito. Porque o que acontece é que o pai do Iná sofre um acidente e aí o Iná fica muito preocupado e ele vai lá e cuidar começa, dele. E ele se resolve. E eu acho que essa é uma situação que naturalmente ela caminha para uma resolução. Quando acontece uma situação com alguém, faz a gente refletir, né? Faz a gente pensar que, putz, pode ser o nosso último momento com aquela pessoa ali, a gente precisa valorizar, precisa superar, abrir mão do rancor. Eu acho que essas coisas realmente ajudam. Mas a gente não acompanhou
esse processo de conversa deles muito a fundo, entendeu? De a entender os sobre pontos. isso, né? Rolou meio que foi muito rápido, sabe? Foi muito rápido. E faltou um pouquinho. Me abraça. Somos felizes. Tipo, eu acho que até tem uma conversa deles, mas é tão rápido e eu queria ter entendido mais. Porque é importante isso, né? Aí, por exemplo, tem os casais secundários, que são casais que surgiram a partir das amigas da Yorin com amigos do Iná e tal, que foi pouquíssimo desenvolvido o final deles, a relação deles no geral. E eles começam a mostrar todo esse início de flerte, de passarem mais tempo juntos, tu já sabe que vai ter um casal ali, que alguma coisa vai acontecer, mas eles cortam a parte mais legal, que é o acontecimento. Eles passam de um começo de algo vai acontecer pra, magicamente agora eles estão namorando e aparecem no último episódio namorando. Sim. No último capítulo. E tem uma outra coisa que, cara, pra mim essa é a mais, assim, que eu fico levemente indignada, assim, sabe? Não fico muito indignada porque eu gosto muito dessa história, né? Tipo, eu gosto muito. E a jornada de ter lido ela foi muito legal. Eu fui muito feliz lendo ela ao longo do tempo. Mas, pô, o relacionamento da Yorin com o Iná, velho. A gente não recebe nada, praticamente, Vicky. A gente tem o quê? Essa declaração dele aí no final, na frente dos repórteres. É isso, é tudo que nos dão. Tipo assim, quando eles ficam juntos, é tão rápido, não tem nenhum momento deles juntos, sabe? Tipo, não tem uma construção de uma relação. Nada. E quando eles ficam juntos, acaba. Pra ter uma ideia, a gente tem mais deles juntos lá no começo, quando eles passaram um dia juntos, a gente tem mais fanservice ali do que em todo o resto da história. E aí, agora vamos entrar pra parte de teorias, porque quando eu vejo tudo isso, eu digo, não é possível que isso seja proposital. Não é possível. Alguma merda aconteceu. Porque não é possível. Essa história, ela foi construída, muito bem construída, pra ela, desgringolar do jeito que desgringolou no final. Não é possível, cara. E aí, agora eu tenho teorias, ok? O que aconteceu? A Vic pontuou uma coisa no começo do episódio bem importante. O Kim Byung-wan, que é o ilustrador do Writer's Block of Romance, ele começou a trabalhar, a ilustrar Reborn Rich, que é um webtoon que agora é da Naver, né? Ele é um Originals da Naver Webtoon. E aí eu quero só dar um pouco... que precisava acontecer rápido, isso. Porque ainda tava no hype do drama. Isso, e aí eu quero dar um contexto, na verdade, sobre o Reborn Rich pra vocês entenderem um pouco. Reborn Rich agora, ele já tem 14 capítulos abertos, e ele tem mais 5 Fast Pass. Então tem mais 5 semanas de publicação além desses 14, né? E essa é a versão traduzida para inglês, porque a versão em coreano começou antes. O primeiro episódio de Reborn Rich, ele foi postado em 8 de dezembro de 2022, tá? E o Writer's Block of Romance terminou, Vicky, 3 semanas atrás, né? Uhum. Então, o que acontece? Nem sei se 13, acho que até 2. Pouco tempo, gente. Acabou há pouco tempo, tá? Foi postado o último episódio. E aí a gente precisa entender uma coisa. Qual que é o contexto de Reborn Rich? O que é Reborn Rich? Por que essa história ela é importante? E por que ela passaria a ser prioridade para qualquer ilustrador que recebesse essa proposta? Reborn Rich é uma novel muito famosa sul-coreana. Ela tá tipo assim... Ela tá praticamente no hall da fama das web novels na Coreia do Sul. Porque lá eles consomem muita web novel, né? Sim. E é uma web novel, assim, das mais famosas que eles têm lá. Então, quando eles adaptaram a web novel para K-drama, já tinha uma expectativa muito grande. E Reborn Rich estourou bastante, como drama também, né? Então, assim, é um trabalho que tem hit na web novel, no K-drama, e aí surgiu a proposta para adaptar ele para webtoon também. Tanto que a publicação desse webtoon foi bem... enquanto ainda tava passando o K-drama, eu acho que começou a postar o webtoon, sabe? Uhum. Quando tava chegando no final. Então foi uma coisa que foi muito de timing, né? Então você pensa, você tem uma história original que fez muito sucesso no seu formato original, que é de web novel, e fez muito sucesso no K-drama, e você recebe essa proposta pra você ilustrar esse webtoon. Eu priorizaria esse projeto, entendeu? Sim. Mas aí ele precisava, começar... A gente sabe que tem gente que leva mais de um projeto, mas acho que a gente já teve contato com criadores o suficiente pra saber o quão difícil é
manter um webtoon semanal. Isso. Em termos de desenhar. Agora imagina mais de um. Exato. E você tem que entender que se o webtoon de Reborn Rich apareceu pela primeira vez pra gente em inglês dia 8 de dezembro, existe um trabalho que começou a ser feito por muitos meses antes. Quem tem dúvida, gente, confere a nossa entrevista que a gente fez com a Bia Guiarte, que ela tá escrevendo Crista, que é um webtoon aqui brasileiro, super legal, super recomendo ler. Dá uma checada lá porque ela fala do processo criativo, mas vocês precisam entender que Reborn Rich... Não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia. O cara ficou trabalhando nos personagens muito tempo, porque não é como se o fato de ter um K-drama ajudasse muita coisa na questão visual, né? Ele tem que criar o design de todos os personagens com o traço dele e tal. Toda a ambientação, desenho de cenários. E, de verdade, gente, o trabalho do Kim Byung-won é maravilhoso. Eu adoro os desenhos dele. São muito bem feitos, são muito bem trabalhados. Aquilo não é feito rápido, tá? Porque ele é bem detalhista. E, especialmente no Reborn Rich, assim... Cara, a arte daquele webtoon tá sensacional. Sério. Tá muito bonito, tudo. Tô esperando acumular, não comecei ainda. Mas eu acredito. Eu li os primeiros 3 e eu deixei acumular depois. Mas, assim, só de ler os primeiros 3 você já consegue captar isso, sabe? Porque tem gente que quando vai fazer os webtoons, às vezes, foca mais nos personagens do que no cenário, sabe? O cenário fica... Tem gente que, eu não sei se já reparou, Vicky, mas tem alguns webtoons assim que pros ilustradores não ficarem tanto tempo desenhando cenário, eles pegam imagens e botam filtros de desenho nas imagens, sabe? Sim, às vezes até acontece bastante com comida também. Aham. Cara, o Reborn Rich não é isso. É tudo desenhado mesmo, assim. E quando é nesse nível, sempre vai levar mais tempo pra você fazer, né? Então, pensa que se o cara começou a postar a versão traduzida de Reborn Rich em 8 de dezembro, o quanto tempo atrás ele não tava fazendo isso? Então, ele ficou trabalhando nesses webtoons em paralelo, sabe? Então, eu acho que assim, eu tenho 2 teorias. Ou... era pra Writer's Block of Romance ter mais capítulos originalmente. E ele teve que cortar. Ele teve que, pedir, sei lá, desculpa pra quem tava escrevendo o webtoon junto com ele. Ter dito, velho, não consigo ficar nesse trabalho por mais tempo porque apareceu essa proposta aqui que eu, infelizmente, não posso negar. Ou era pra ter 60 capítulos mesmo. Esse era o combinado deles. Mas sabe quando a história vai se desenvolvendo e ela exige mais? E aí, infelizmente, não tinha espaço pra negociação pra... ampliar esse contrato, pra entendeu? abrir mais. Exato. É tipo assim, eu fechei um contrato com alguém e aí a pessoa sentiu necessidade da gente expandir o projeto, da gente continuar trabalhando junto por mais tempo. Só que eu já fechei um outro trabalho pra começar amanhã. Eu não posso continuar esse aqui. Eu não tenho tempo. Então eu, infelizmente, sou obrigada a encerrar. Porque, assim, eu acho que essa história, Vicky, ao longo, ela mostrou pra gente que ela sabe ser conduzida de uma maneira legal, que ela é muito boa. E aí parece que do nada ficou faltando muita coisa, sabe, no fim. Ela parece que ela queria entregar a resolução de muita coisa. Ela abriu esses caminhos, a sensação que me dá é que ela abriu esses caminhos o suficiente pra mostrar que existia a intenção de encerrar eles. Uhum. Então ficou muito parecendo que não era pra ser assim. E eu não sei explicar, assim, gente. Tem histórias que a gente lê, a gente realmente consegue perceber que quem escreveu se perdeu no meio. Abriu mão de certos plots, faltou tal coisa. Não é a sensação que eu tive com essa história. A sensação que eu tenho com essa história é que isso era pra ser entregue pra gente, sabe? É muito estranho. Porque foi uma mudança muito no final. Tanto que eu tava lendo essa história, quando eu descobri que ela tinha 60 capítulos, eu comecei a ficar meio bolada, assim. Sim, tu até me avisou e eu fiquei, mas como? Tem muita coisa ainda pra ser resolvida. Não dá pra fazer isso em 60 capítulos. E a gente tava certo, não dava. A gente tava no 52, mais ou menos, e eu falei, Vicky, essa história acaba no 60. E eu e a Vicky, a gente ficou, não, cara, não pode. Não é possível, é erro. Porque eu vi isso nos comentários, alguém falando, sabe? Gente, essa história acaba no 60. Só que eu fiquei, não. Um lado meu ficou, não é possível. Porque essa história não pode acabar no 60. Não é o suficiente 60 capítulos pra acabar essa história. Do que, tipo, só tem mais 8? Como é que vai fechar tudo isso em 8? E realmente não fechou. Tipo assim, parece que ela fez o melhor que ela pôde com o que tinha, mas infelizmente não deu pra fechar tudo. Ela não é uma história ruim. Não ficou um final ruim. Mas como ela era uma história muito boa, deixou um gosto meio amargo.
pra mim, sabe? Porque eu queria ter visto mais. Tipo, eu esperei tanto tempo esse casal ficar junto e eu não recebi um momento fofo, decente, sabe? Focou em encerrar, pelo menos, o arco deles, mesmo que não tenha dado muito segmento depois, focou em encerrar o arco do casal principal e o resto meio que brotou, assim, no último capítulo como resolvido. Tinha até o negócio da ex, do chefe dele lá também, que tava num desentendimento, o que tava acontecendo ali, também não explicou mais nada. Por isso que não faz sentido. Cara, nunca tinha acontecido um erro desse tipo ao longo da história toda, e aí chega no final, acontece isso. Eu acho muito que aconteceu alguma coisa nos bastidores, assim, eu acho que foi um imprevisto por causa de Reborn Rich, essas são minhas teorias, tá? E aí, assim, eu também não vou criticar, porque um projeto desse tipo você tem que aceitar mesmo, sabe? Você não pode... Não, vamos lá, assim, não desvalorizando o Tapas também, mas, tipo, tava desenvolvendo um projeto no Tapas que não é tão famoso. Não é tão famoso, e aí te chamam pra fazer um original na Naver Webtoon, que tu sabe que vai estourar, tu aceita. Exato. Que nem eu falei, assim, ele nunca tinha postado um trabalho na Naver Webtoon e a gente precisa admitir, é a maior plataforma de leitura de webtoons globalmente, assim, né? Sim. E um original ainda, né? Nem um Canva. Exato. Né? Tipo... Talvez, na Coreia do Sul, talvez ela só perca público pra Kakao Webtoon, que nem tem tradução oficial pra inglês. Sim. Só que isso que eu tô falando não é nenhuma certeza, porque a Naver também pode estar pau a pau com eles lá, entendeu? Em quesito de webtoon. Só que, assim, também existem muitos webtoons. Ele, de fato, se você for olhar todos os trabalhos que esse ilustrador já se envolveu, não tem nenhum webtoon que um monte de gente reconheça que é um hit, entendeu? E ele é um ilustrador muito bom, ele tem capacidade de trabalhar numa história muito boa e a galera gostar muito da arte dele, porque a arte dele é muito boa, entendeu? Ele aproveitou o momento dele, né? Aproveitou o momento, fez super bem. Só que, putz, eu gostava muito de Writer's Block of Rome. Eu preferia que ele estivesse trabalhando no... Tem uma outra história dele que eu li que eu não gostei muito, assim. Eu gostei muito da arte dele, mas eu não gostei muito da parte da história, assim. Teve alguns problemas. Eu preferia muito mais que ele estivesse trabalhando nessa história, quando aconteceu esse rolê, do que em Writer's Block of Rome, entendeu? Mas, bom, é aquilo. É que nem a Yori, né? Nem todos os dias são bons o tempo todo, né, gente? Às vezes acontecem imprevistos. Nem né? tudo acontece como a gente quer. Nem tudo acontece como a gente quer. Mas, apesar de tudo, pelo menos, eu ainda deixo, assim, a recomendação de Writer's Block of Romance com esse ponto de atenção. Talvez você se frustre com o final um pouco, mas a leitura é muito divertida. Sério, é muito divertida. E a gente já deixou também tão falado, assim, essa parte do final, que se eu tivesse lendo sabendo que isso iria acontecer, eu teria me chateado menos. Então é ok. E você ler já finalizado e ter essa questão é mais tranquilo do que quando você acompanha em tempo real, porque o nosso tempo de espera é maior. Pô, quando eu comecei a ler essa história, ela não tinha 20 capítulos, eu acho. Não sei. Ela não tinha muita coisa, assim. Boa parte dos capítulos eu fui vendo em tempo real. Então, assim, o meu tempo de envolvimento com essa história é muito mais longo do que de alguém que for começar a ler agora com ela finalizada. Que nem a gente falou, se você estiver inspirado, em uma noite você termina de ler. Sim. E aí, você passar uma frustraçãozinha com o final, mas você ficou um dia só envolvido com essa história, beleza, sabe? Agora, pô, eu me entreguei muitos meses pra essa história, pra chegar nesse final, entendeu? Então é óbvio verdade. que o meu sentimento é diferente. É isso, ele fez certo, tá? Se estivesse no lugar dele, se foi isso realmente que aconteceu, eu estivesse no lugar dele, faria o mesmo. Rei sensato, faria igual. Quem não quer rei sensato, quem não quer uma oportunidade de, mesmo com tudo isso, ter um original publicado na Naver Webtoon? Todo mundo quer. Sim. Ainda mais um negócio que pode dar muito certo, pode abrir porta aí pra ele fazer vários outros trabalhos legais, porque o traço dele é muito bom. Tá certíssimo, gente. Então, entendemos, A gente sacrificou Writer's Block of Romance, mas é pra esse ilustrador triunfar e eu espero que ele triunfe, porque sacrificamos uma boa história pra isso, tá? Então deem sucesso pra ele. Tudo isso é pra dizer, apoiem ele, vão lá, Reborn Rich, leiam Writer's Block of Romance, ajudem, porque a gente teve que sacrificar uma história muito boa pra isso, tá? Um dia, quando sobrar um tempinho, que ele podia fazer uns episódios, uns capítulos extras de, como é que chama? Podia. Depois bônus, que acaba, né? E o bônus podia, né? Uns capítulos bônus no final pra dar uns contextos ali, podia.
Eu vou te contar que eu fiquei na esperança dos bônus, mas quando passou 1, 2 semanas e não veio nada, eu fiquei bolada. Não veio nenhuma nota. Não, e tá ali escrito em cima, tipo, completada. Já foi, já. Mas eu fico na esperança, pelo menos, de uma nota, sabe? Aquele, ei, gente, obrigada por terem acompanhado, essa história acabou aqui. Por exemplo, isso, eu li um webtoon na Naver chamado Age Matters. Tá ligado. Putz, uns 2 anos atrás. E ele acabou também. Algumas coisinhas eu fiquei, cadê, será? Nem precisava de capítulo extra, tipo, terminou bem. Mas daí, acho que levou, sei lá, 3, 4 meses. E aí, lançaram alguns capítulos extras. Caramba. Só pra dar o gostinho, assim. Foi uma coisa muito boa. Se isso acontecer com Writer's Block of Romance, eu vou ficar muito feliz. Mas ela é uma história meio pequenininha, assim, né? Tipo, não tem muitos fãs, então Sim. O meu receio é que não tenha demanda para isso, sabe? E Reborn Rich deve continuar por bastante tempo ainda, sabe? Com certeza. Mas eu admito, assim, por exemplo, não rolou o triângulo amoroso, que bom. Mas eu gostava muito daquele personagem do editor? Que gostava dela, do editor, e eu queria que ele terminasse bem com alguém. Ele era gente boa, ele simplesmente foi comprar leite e nunca mais voltou, né? Só isso. Ele não fez nada de errado, não teve nenhum problema. Ele só... desapareceu na história. Não foi correspondido e desapareceu. Foi bom que aparentemente ele superou rápido também, né? Isso foi bom pra ele. Ele não virou um maluco, um otário, nada disso. Tipo, não ficou exigindo uma resposta dela, sabe? Ou achar que, tipo, ela gosta do outro, mas eu ainda tenho chance, eu ainda posso conquistar o seu amor, sabe? Não teve isso. Que fazem muito, né? Mas... Bom, Vicky, eu acho que é isso, né? Eu acho que, no fim, é isso. Se a gente não te convenceu até agora a ler essa história, eu não sei mais o que te convence. Pois é. Acho que a gente fez um bom trabalho no convencimento aqui, valeu a pena, tá? E eu espero que você tenha aproveitado, assim, esse episódio. Eu recomendo essa história pra quem gosta de romance, pra quem gosta de casais implicantes de forma saudável. Se quiser abrir só pra pelo menos ler a parte do começo ali, da situação dela com o ex e como é que ela conhece ele. Aquela cena é maravilhosa, ela merece muito ser lida. Eu falei que teve alguma outra história que os primeiros capítulos eram praticamente perfeitos. A gente falou, né, de Operation True Love, que os primeiros capítulos são tão bem construídos, praticamente perfeitos. Exato. Eu tenho a mesma impressão de Writer's Block of Romance, um começo perfeito, assim. Um começo bem fechadinho, merece ser lido. Que te envolve, que te faz ter vontade de continuar lendo, que te surpreende, te faz rir, te deixa empolgado, sabe? Cara, é um começo muito bom. Por isso eu acho muito difícil aceitar esse final como sendo uma escolha consciente e proposital, sabe? Tenho muita dificuldade em entender isso. Eu entendo todas as circunstâncias que podem ter ocasionado nisso, mas a história me mostrou um potencial diferente, sabe? Mas, cara, é uma história que vale muito a pena. Se você gosta de história de romance, você gosta de protagonista implicante, mas que não é tóxico, você vai gostar dessa história, Dá uma chance. Dá uma chance. Gosta de resolução de problemas de uma forma leve, dá uma chance. Se você gosta de uma arte legal, dá uma chance pra essa história. Tem muita coisa legal nela, sério, de verdade, assim, vale a pena. E talvez agora eu fique mais fixa nessa questão do final, porque é o meu sentimento mais recente, mas eu preciso lembrar de todos os momentos legais que foi ler essa história enquanto ela estava sendo lançada, sabe? Porque foram muito legais. Muito mesmo. Bom, gente, o episódio de hoje, então, ele vai ficando por aqui, tá? Mas, como sempre, o assunto, ele não precisa acabar ainda! Uhul! Então, assim, pra gente não acabar o assunto, os nossos perfis estão na descrição do episódio, tá? Se você quiser, você pode ir no @falardewebtoon. A gente tá principalmente no Instagram e no Twitter. Lá é onde você consegue encontrar a gente com mais facilidade. A Maria e a Nai não participaram do episódio de hoje, mas elas estão lá de olho nas redes sociais, tá? Então, se for falar com a gente lá, você corre o risco de ser respondido por qualquer uma de nós três, tá? Em qualquer momento. Mas, além do @ do Falar de Webtoon, também tem os nossos perfis individuais na descrição, tá? Meu, da Mari e da Nai. E Vicky, eu queria muito te agradecer por ter participado de mais esse episódio. Se não fosse você, eu não teria com quem falar sobre essa história, porque você é a pessoa que eu conheço que lê essa história também. Então, eu adorei essa jornada com essa história. Foi coisa legal, mais fofa. Foi bem Foi legal ficar esperando por ela. Não me arrependo de ter lido. Foi
Mesmo com o final dando um baldezinho de água fria, o caminho foi bom. Então vale a pena. Os áudios trocados durante os capítulos lançados. Sim, eu preocupadíssima de qual ia ser a reação dela quando o Iná falasse que ele é o escritor. Nossa, o sofrimento que eu tive esperando esse momento. E no fim recebemos nada. Recebemos tipo... exatamente. Nada. Recebemos calmaria. Exato. Nossa, esperávamos estresse. Recebemos calmaria. Muito bom. E Vicky, usa o espaço aí pra dar aquela panfletada agora, né? A gente falou que no final do episódio a gente ia ter esse momento. Chegou esse momento. Então, quem quiser falar com você sobre Writer's Block of Romance e sobre outras coisas, quem quiser acompanhar aí os conteúdos que você tá postando, onde é que o pessoal consegue se conectar contigo? Quem quiser aí falar comigo sobre o Webtoon, sobre drama, sobre EXO, eu tinha que incluir essa palavra aqui de alguma forma. É isso aí, porque da última vez não teve. Fazendo o meu trabalho aqui. É isso aí. Pode falar comigo no Twitter, @clarinetinho, ou então no Instagram, @VicFoiViajar, que daí vai ter um pouco sobre a minha vida que eu tô morando aqui nos Estados Unidos, ou o meu perfil pessoal, que eu não sei por quanto tempo vai ficar ativo, mas por enquanto é @VictoriaGal. Boa. E você tá com o canal do YouTube também, né? Sim, também. @VicFoiViajar. Comecei a fazer vlogs sobre as coisas aqui. Mas daí não vai ser tanto sobre o Webtoon, tá, gente? Vai ser sobre muita coisa. Pô, mas se você tem curiosidade de saber como é que é morar fora, como é que tá... Ou quer só saber... Quer saber como é que é morar na Califórnia? Exato. Sendo pobre, ferrado, brasileiro? Se você quer saber como é que tá sendo a experiência da Vicky lá, né, com o trabalho dela também, né, porque a Vicky tá fazendo mestrado, como ela já mesmo falou aqui. Eu sou musicista, gente, eu não sei se eu já falei isso aqui. Clarinetinho não é à toa, o @, então é isso mesmo. Exatamente. Não é à toa. E aí você pode saber um pouco mais como é que é o dia a dia dela trabalhando, né, tocando em banda. Eu adoro, eu acho demais, gente, eu acho muito legal. É muito diferente. Tem assim, os ensaios da orquestra, tem os ensaios da banda sinfônica, tem um monte de coisa. É divertido. É diferente pra quem não tá dentro do... Não faz parte da tua vida isso. Se vocês querem aí ver um conteúdo um pouquinho diferente de Webtoon, tem lá a oportunidade também. Mas a Vicky tá sempre aberta pra falar de Webtoon, né? A gente tá sempre aberto pra isso. Então fica aí o convite também. E pra receber indicações de Webtoon também. Nossa, sim. E sabe qual é o lugar onde você pode botar as suas indicações de Webtoon? Vicky, você trouxe o gancho perfeito. Muito obrigada, agradecida. A gente também tá na nossa comunidade do Discord. A Vicky tá lá também, tá? Uhul, venham conversar A gente com ainda precisa marcar a nossa Game Party de Fall Guys, tá? Eu sei, precisa. Aqui, já vou deixar aqui pra ficar gravado, tá? Essa é a minha última... Eu tenho essa última semana de aulas que eu tenho prova, e semana que vem a gente tem o que a gente chama aqui de mid-break, que é uma semana de férias no meio do semestre. Olha só, isso é bom. Estarei pronta pra jogar. A gente precisa marcar um final de semana. O final de semana que vem vai ter mais jogo de Rocket League da Fúria. Mas... Então, minhas aulas acabam sexta, final de semana estarei livre para conteúdos, jogos. Você quer assistir comigo? Claro! A gente pode assistir, mas eles acabam até, tipo, comecinho da tarde, daqui do Brasil, né? Depois dá super pra gente fazer uma sessão de jogatina de Fall Guys. Eu super topo. Ótimo. Eu acho sensacional. Então, assim, gente, coisas assim, elas acontecem no nosso Discord, tá? E lá é um espaço legal pra gente deixar recomendação de Webtoon, conversar sobre outras coisas. Então, se você quiser entrar, a comunidade de lá é aberta. É só você ter uma conta do Discord e chegar junto. A Vicky tá lá também. É lá onde a gente faz nossas gravações, né, do podcast. A gente tá gravando lá. Deem ideias. Eu adoro ir lá catar ideia de coisa pra ler. Porque às vezes eu tenho preguiça de procurar coisa pra ler na Naver Webtoon. Quem nunca? Ideias. Exatamente. Quem nunca, né? Adoro quando boas histórias caem no meu colo. Eu adoro isso também. Inclusive, eu queria mais, porque eu queria mais indicações das pessoas. Saudades, sabe? Eu gosto. Eu sei que o Discord, às vezes, não é uma rede social que tá tão no dia a dia da gente, assim, que não é algo que a gente acessa o tempo todo, mas eu vou falar que é um hábito a ser construído. Sim, é verdade. Eu preciso abrir mais também, porque tem muita coisa que eu quero escrever e eu esqueço. Pois é um exercício que a gente tá tentando fazer aos poucos, assim, de logar, de falar mais e tal, porque realmente não faz muito parte. Mas conforme a gente vai usando mais, vai virando mais parte do nosso dia a dia, né? A gente vai ficando algo mais natural. Então a gente tá caminhando pra isso, porque realmente é um espaço muito legal em que a gente consegue ter conversas um pouco mais
privadas, assim, a gente consegue compartilhar bastante conteúdo com mais facilidade e fazer eventos legais pra trocar ideia e fazer coisa junto e tal. Isso. Então... Vocês têm que ir pro Discord, sabe por quê? Porque um dia a gente ainda tem que fazer a nossa Copa Crushes. É verdade. Será que lá tem como a gente fazer estrutura de enquete? Acho que dá. Deve ter. Deve ter, né? A gente precisa fazer a Copa de Crushes 2D. Ainda aguardo ansiosamente para fazer uma listagem completa dos meus crushes 2D. Nossa, eu tenho vários novos. Eu preciso muito fazer isso Eu também. Ai, são vários. É muito bom. Então, gente, dá uma checada lá no Discord, tá? Com base em tudo isso que a gente falou, acho que a gente já deu motivos o suficiente pra você entrar lá com a gente, beleza? E aproveita que você tá na descrição, tem várias outras coisas ali, tem links para os perfis da Vicky, tá? Estão todos na descrição, então se você não quiser ficar anotando na mão as coisas que ela falou, a descrição tem lá. E tem outros links também pra você poder mandar sugestão pra gente, acompanhar. Votar na enquete, votem na enquete, exatamente. Se você tá escutando esse episódio no Spotify, tem as enquetes, que nem a Vicky falou. Então a gente vai fazer algumas perguntinhas ali sobre Writer's Block of Romance, você pode interagir, compartilhar sua percepção com a gente por lá, e aí a gente consegue ver a opinião da galera. A gente não consegue responder ninguém, tá? Infelizmente o Spotify faz isso com a gente, não somos capazes de responder, mas a gente é capaz de fixar a resposta dos outros pra vocês verem a resposta dos outros. Olá, gente, se comuniquem. Se comuniquem, é isso. E bom, gente, obrigada por terem ouvido o episódio até aqui. E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Obrigada por terem me chamado de novo também. Tchau, Eba. Beijo! Você vai ser chamada mais vezes, espero que você saiba, tá? Fica de olho.